Eu acho que o pessoal colocou para vocês lá, né, esse material, esse book. Eu tinha preparado outro material, que até eu acho que, não sei se mandaram para vocês ou não, mas eu resolvi usar esse porque esse aqui ficou bem mais interessante e mais sucinto. Porque geralmente, como eu não leio os slides, a gente discute e usa eles como modelo, como roteiro, né? Esse aqui está bem interessante. Então, vocês viram lá nas aulas, vocês estudaram as 30 aulas, viram como a gente faz uma avaliação, né, através da tabela de EVM. Aí você vai identificar, aquela é uma tabela que tem a ação que eu coloquei, e o restante é uma tabela de marcos de desenvolvimento do desenvolvimento visual, né, que todo profissional que atua com criança deveria conhecer, de todas as áreas, mas não conhecem. Se nem o pessoal que está na estimulação visual há 20, 30 anos conhece, porque você só pode estimular a visão numa criança, você só pode fazer algo numa criança se você conhecer o desenvolvimento dela. Senão você está ali podendo estar colocando um estímulo maior, né, do que o cérebro dela comporta, suporta, e aí você pode achar que ela tem alguma deficiência, ou você pode hipoestimular aquela criança colocando algo que ela já desenvolveu, já teria desenvolvido. E os marcos de desenvolvimento existem diversos, né? A gente vai falar do visual, quer dizer, falou do visual lá durante as aulas. Eu apresentei a tabela de EVM para vocês. Em cima dela a gente faz tanto a avaliação funcional quanto a intervenção terapêutica. E aí tem lá aulas explicando como que vocês montam essa intervenção terapêutica na estimulação visual modulada básica, e que é mais focada ali para pacientes com baixa visão, tanto que a gente dá aquela ênfase ali com baixa visão. Lembrando que a estimulação visual a gente só trabalha até os 6 anos, e mesmo nas formações mais avançadas, a gente, depois desse curso EVM básico, a gente avança para o PMV, se você quiser continuar atuando na baixa visão, e se você quiser atuar em todos os âmbitos de baixa visão, pacientes neurológicos, paralisia cerebral, de neurodivergente, síndromes, aí você faz o EVM Master. Palavra, né, de quem já fez o PMV e o EVM Master, que vale muito a pena fazer o PMV antes, para você ter uma base e um conhecimento, né, antes de você se aventurar a entrar no EVM Master, que ele acaba sendo mais robusto, né? Até pela carga horária, né? O PMV, esse curso da gente aqui tem 50 horas, o PMV tem 140 horas, e o EVM Master tem 597 horas, né? Então você já vê que vai sendo 4 vezes maior que o outro. O PMV já é quase 4 vezes maior que esse, e o EVM Master é 4 vezes maior que o PMV. Então a gente vai falar hoje sobre o desconhecimento que os estimuladores visuais, e não são só os estimuladores visuais, né? Os terapeutas visuais de todas as nuances, que fazem os estímulos sem controle, né? E que não sabem que estão fazendo um risco biológico, né? Tipo, eu achei bem interessante porque eu estava vendo um documentário domingo falando sobre os riscos biológicos, né? Daquele vírus K, da Organização Mundial da Saúde, fez lá toda uma, uma análise, e aí, por exemplo, tudo aquilo que já existe uma evidência científica comprovada, né? No nosso caso, a neuroimagem funcional, por exemplo, e que o profissional não coloque em prática, né? Tipo, o rol de profissionais que usam daquela ferramenta não colocam em prática, ele é considerado risco biológico. Achei bem interessante nesse contexto, né? Então, por exemplo, como que foi dito isso? Ah, se você tem a vacina e não indica, né? Você sabe que a vacina indica, isso é considerado um risco biológico. Aquilo lá pode piorar para o paciente, e se for uma doença transmissível, a comunidade a qual esse ambiente está inserido. Aqui no caso a gente está falando só do ambiente mesmo, né? Então eu coloquei aqui, né, que a gente vai falar sobre alguns aspectos importantes disso que a gente já fala, não é novidade para muitos alunos, mas de repente a abordagem, como sempre, eu tento fazer uma abordagem diferente para que eu tenha alunos que já fizeram as 8 versões desse curso, gratuito,
Essa turma, a turma 8, foi a menor turma de todas, para quem lembra que participou desde a primeira, né? Essa foi a menor de todas. A gente tinha lá no grupo umas 100 pessoas, aí considerando sempre é, a dinâmica de todos os cursos gratuitos, nem 10% se formam. E a gente já teve curso onde tinha quase 4.000 alunos, né? Porque tinham vários grupos, tinha 30 grupos, porque naquela época os grupos só podiam ter 140 e poucas pessoas, lembram? E a gente tinha mais de 30 grupos e também se formaram lá seus 200 alunos, 300 alunos. Então é a média que a gente sempre espera mesmo. Se tem 100 alunos do grupo, 8 se formam, né? Porque as pessoas não percebem que a gente está dando exatamente um curso gratuito completo melhor do que o que a gente vende, porque esse curso é vendido e ele é sempre oferecido melhor para quem faz gratuito, porque tem as aulas ao vivo, tem a chance de tirar dúvidas nas aulas ao vivo e tem materiais extras, né? Tem sempre apostila nova em cada curso. E as apostilas novas a gente não vai e coloca lá, a gente deixa lá o que está sendo à venda é o primeiro curso, o primeiro de todos, é o IVM número um, né? E aí, que eu gosto bastante, porque embora muita gente, a maioria dos alunos prefira o número dois foi aquele que eu fiz sozinho, os 4 dias, o dia inteiro, não sei se vocês lembram quem fez o número dois. E o número um é aquele que eu fiz e aí cada profissional deu aula. A Luciana deu aula, a Soninha deu aula, a Jaque deu aula, todo mundo deu uma aula. O pessoal gosta bastante do segundo, foi mais cansativo para mim. Foram 4 dias o dia inteiro, a gente estava na pandemia, então a gente conseguiu essa proeza. E aí agora a gente tem aí colocando o YouTube, que facilita bem a vida, né? Então a gente vai falar hoje sobre esse estímulo sem controle que ocorre não somente na estimulação visual, mas ocorre em todas as áreas. Eu fiz um e-book bem interessante sobre o assunto, eu não sei se foi disponibilizado para vocês já, ou vai ser amanhã, talvez. E também no meu Instagram, depois dá uma lida, porque todos esses manifestos que eu fiz, falando sobre como a gente tem aceitado esse tipo de coisa, e foi uma discussão muito pungente no final de semana, que eu dei o curso presencial de terapia visuais para alunos de neurovisão avançado, que já estão bem avançados, né? E aí a gente discutiu bastante sobre isso, né? Que acaba tendo uma conivência dos alunos, dos profissionais, para esse tipo de coisa. Então eu venho fazendo uma série de posts aí desde ontem, no professor Leandro, no High Institute, depois vocês dão uma olhada sobre isso em cada área, né? No processamento visual, na estimulação visual, na fisiooptâmica, na neurooptometria, a gente discutir. E eu posso falar porque eu fiz todas as formações de 2000 a 2003, e aí eu pude optar por aplicar, ver o que dava resultado e ficar com aquilo que cada um tinha de melhor. Na ambbliopia, desenvolver minha técnica, na estimulação visual, a gente trabalhar com a técnica modulada. Então, o nosso rol hoje de discussão é sobre esse estímulo sem controle na estimulação visual, tá? É, Isso acaba sendo um problema invisível na sala de intervenção, que é o que eu sempre digo, né? Eu falo brincando, mas é sério. O que os olhos não vê, o coração não sente. Se você não avalia o seu paciente, você não vê que ele não está tendo resultado, né? Se você não faz um rigoroso parâmetro de avaliação, você não vê. E aí você pode falar assim, ai, mas grandes instituições, né? As grandes instituições, elas devem fazer vistas grossas, então, porque, tipo, eu acompanho esse processo e eu vejo mais do mesmo e mais do que não deveria ser o mesmo, né? Você vê grandes instituições fazendo aplicação de contraste via tablet, tipo, dois boom, assim, duas explosões da cabeça. Contraste preto e branco e ainda tablet para bebê, entendeu? Pegou, pescou? Esse processo a gente vem discutindo bastante. Eu estou num grupo mundial de terapeutas visuais em baixa visão. É um assunto que não me atrai mais, faz muitos anos. Tenho a formação no Instituto, eu tenho. O ano que vem eu tenho, era para ter feito esse ano, mas eu enrolei para o ano que vem, tem que fazer a atualização.
Sempre tem atualização, mas é uma área que eu não gosto. Mas eu estou num grupo que tem terapeutas do mundo inteiro e a gente fala sobre. É, é muito diverso, né? As formações dos profissionais no Brasil e mundo afora, né? Então você vê muito, por exemplo, engenheiro que vai para optometria lá fora, aqui no Brasil também, né? Eu já trabalhei 15 anos, né, como coordenador de faculdade na optometria e já viajei para mais de 60 países para fazer congressos na área de optometria e eu vejo que tem muito profissional que vem da área de engenharia, né? E aí eles usam um termo bastante interessante lá nesse grupo, que é a engenharia do estímulo, né? A engenharia da intervenção terapêutica. Eu achei bem interessante, até coloquei aqui, que é uma palavra aí que veio na minha cabeça para refletir, né? O estimulador visual tradicional, que foi aquele que eu fui no passado também, quando eu me formei na faculdade de ortóptica lá em idos dos anos 90, eu não conhecia essa engenharia de estímulo. Para mim não era, eu não pensava no instrumento que eu ia usar, onde ele ia agir e o que ele ia fazer. Eu só queria um instrumento, entendeu? Então eu ia lá na 25, comprava as luzinhas piscantes, comprava brinquedos com som e sem som, porque naquela época eu ainda tinha uma certa noção de quais eram as patologias que podiam trabalhar com som e sem som. Isso eu vejo que nem o estimulador tradicional tem essa noção, que já é uma noção neurológica, e como eu fiz ortóptico, eu já tinha uma certa base. Mas eu não tinha uma engenharia desse estímulo. Eu não sabia o que era esse estímulo, a natureza dele. Eu não sabia o que ele fazia, para onde ele ia. Quando eu comecei a entender isso, a partir de 2002, né, estudando, quando eu terminei quando eu terminei o curso de optometria comportamental lá, com a Marisol, na Espanha, eu percebi que conheci algumas pessoas, comecei a conhecer algumas pessoas do Natural Vision, através de uma ex-aluna, conheci o Meir Schneider, conheci outras pessoas que foram me abrindo a minha cabeça, né, o Berchak, pessoas que não estudavam neuro, como eu estudei naquela época, mas já falavam de que, dentro do que eu já conhecia e no nível que eu conhecia, seria interessante eu olhar para o cérebro também. E eu sempre gostei da neurobioquímica. Então, essa engenharia de estímulo isso serve para qualquer terapia, para qualquer trabalho. É eu ter um instrumento de avaliação ou de estimulação, enfim, de terapêutico também. Eu conhecer o funcionamento desse aparelho, vamos dizer assim, desse recurso terapêutico, que às vezes pode ser uma bola, pode ser uma luz, a natureza dele, a repercussão que esse instrumento gera no meu sistema ocular e neurológico, neurobioquímico, e onde ele está indo, e como usar, e quais são as estratégias terapêuticas em termos disso. Isso é o que eles chamam de engenharia de estímulo. O que a gente vê, muitos profissionais até hoje, né? Mas eu estou falando da estimulação visual, e aí eu me incluo nessa, na estimulação visual antes dos anos 2000, que a estimulação visual, ela não tem engenharia de estímulo, ela tem engenharia de não estímulo, né? Porque ela não tem parâmetro. A pessoa, ela usa aquilo que lhe convém, não é verdade? Ela vai usar ali a luzinha que ela viu que a amiguinha dela comprou na 25. E aí é o que eu coloquei. Sem engenharia de estímulo, esse é o fundamento crítico para a gente refletir, isso vira um entretenimento com risco biológico. Porque acabava sendo prazeroso, e eu vejo, né, que para muitos estimuladores tradicionais de tipo, por exemplo, eu tenho um clube de materiais, um grupo de materiais lá, o grupo de materiais gratuito, e as pessoas pegarem estimuladores visuais dentro do KEE, dentro do seu consultório, dentro de salas de recurso, pegar treinos de percepção, que são habilidades visoperceptivas, que só podem ser trabalhadas após 6 anos, e encharcar as crianças com esses estímulos. Só por aí você já percebe que esse profissional ele está perdido. É o que ele quer. E eu já recebi diversos depoimentos e situações de próprios alunos. Ai, prof, eu estou aqui.
Depois o aluno ele vai se aprofundando e, óbvio, ele não vai me mandar esse tipo de coisa porque ele ficaria envergonhado, mas me manda assim, ah, estou aqui em Cascavel, a gente se reuniu, tá tendo um curso sobre Braille e a gente vai fazer uma feira de troca de materiais. Aí, tipo, eu falei, ah, legal, que materiais vocês estão mostrando? Aí, tipo, a pessoa tá ali fazendo, tá vendo as minhas redes sociais, tá ali acompanhando os grupos e aí tá na estimulação, teoricamente é estimulador visual, né? É a única formação que tem, muitas vezes. E aí tá ali fazendo coisas que são da neurovisão, que vão trabalhar a função visual. E aí que uma dessas feiras, sei lá, esses encontros, sei lá como chama, eu vi o pessoal que não tinha formação, não tinha formado em neurovisão, construindo Brock String, por exemplo, né? Que até quem estuda não sabe direito a função disso, não sabe fazer direito, né? Então, assim, você vê que é muito complexo. E aí, na minha cabeça, isso vira um entretenimento, né? Uma diversão, trocar material, quem tem mais material, né? Brincar ali que tem. Quanto mais pastas de materiais eu tenho, né? Tem gente que tem 50 mil pastas, com um monte de material e usa, e aí acho que não sabe a dose disso, né? Tem brinquedo com luz, mas não sabe usar a sequência certa de cores para determinadas patologias, não sabe usar qual que é a potência dessa luz, qual que é a potência. Então, não mede luminância, não sabe o que é lúmens, não sabe o tempo de exposição. Sem dose, não há terapia, há improvisação. A gente tem aquele ditado que fala que o remédio ele cura, mas o veneno ele cura na dose certa. Se você mudar a dose, vira um veneno. É mais ou menos o que eu vejo que vem acontecendo aqui em termos de cérebro. E isso não é mais papinho, né? Porque hoje a gente tem as evidências científicas do nosso lado. É óbvio que se a pessoa não consegue nem estudar em português, como foi o nosso curso aqui gratuito, ela não vai querer acessar as fontes que não são em português, né? Tipo, os estudos científicos são todos em inglês, outros idiomas. Se a pessoa não consegue acessar nem em português, como que ela vai acessar em outros idiomas, né? Não falta a vontade, né? Tipo, e aí ela prefere viver nessa improvisação, né? Mas isso gera um risco biológico. Está prejudicando o paciente, né? E eu já comentei isso, né? Olha que evolução. Eu acho muito interessante. A gente fez o primeiro projeto, o primeiro IVM-1 foi em 2020. Teve 2 anos, eu acho que foi o ano passado, e 2021, que teve duas edições, por isso que a gente está na oitava e não na sexta. E eu falava isso lá em 2020, se você pegar e assistir as aulas, eu falava assim, que isso um dia iria virar um problema um pouco mais sério. E esse problema um pouco mais sério hoje já existe, porque a gente tem dezenas de oftalmologistas, de neurologistas que já fizeram formação com a gente, de neuroimagem, de Pigassot, já fizeram protocolos de luz para entender, para poder orientar os profissionais. E esses profissionais fazem também cursos de avaliação, eles não se interessam muito por terapia. E eu acho ótimo, porque a terapia tem que ficar para os outros profissionais, né? E aí, algo que eu falava lá em 2020 já vem acontecendo, infelizmente. E muitas vezes eles me colocam, né, como um tutor técnico, e eu venho participando de vários processos contra profissionais, de médicos, de famílias contra profissionais que usaram de recursos inadequados na sua estimulação visual e prejudicaram as crianças. E foi comprovado, né? E isso só aconteceu depois do meu alerta lá de 2020 para cá, né? Aí muita gente, outro dia uma aluna falou, ah, mas você não se sente mal com isso? Eu falei, de salvar vidas? Não. De salvar a visão? Não. Porque quando você cerceia o desenvolvimento visual de uma criança, você não está atrapalhando só a visão dela, você está atrapalhando a vida dela. Uma criança que poderia ter com uma estimulação visual adequada, com cuidado, né? Uma visão ali próxima de 20/60, 20/40, pensando em baixa visão, e ela perdeu a visão que ela tinha e ela fica no 2400 conta dedos, ela tem uma diferença muito grande. Quem trabalha com baixa visão está entendendo o que eu estou falando. Outra coisa que é muito importante, né?
é a frequência ignorada, né? As frequências, a ondulatória, a interferometria, a berrometria. E aí a gente tem o flicker, né? Que é aquele padrão de luz frequencial, que muitas vezes a gente não conhece a frequência quando a gente compra um brinquedinho, né? Que tem atividade epileptiforme, ou seja, tem uma tendência a gerar convulsão, epilepsia, mesmo em cérebros, em cérebros típicos, e que muito profissional ainda chama de estimulação. E aí eu incluo muitos profissionais nesse rol, porque eu vejo aí muitos protocolos dentro da estimulação visual, da fisioterapia oftálmica, da própria ortóptica, da comportamental, da neurooptometria e, principalmente, né, os neófitos que estão chegando no processamento visual, que nem luz deveria usar. E aí a gente vê essa frequência. Outro ponto é aquilo que eu falo, a gente joga o estímulo de novo, eu já fiz isso lá antes dos anos 2000, quando eu não tinha esse conhecimento, quando eu não tinha todo esse arsenal teórico e prático, né? A gente não tinha um alvo, a gente jogar lá o estímulo, né? É igual eu brinco, pareamento não se faz na estimulação visual. Pareamento é uma habilidade visoperceptiva, tem que ser feita a partir de 6 anos, né? Quando eu falo essa frase, muito estimulador visual cai da cadeira já. Muito professor de CAE já cai da cadeira, já espatifa no chão. E mesmo que fosse um pareamento que não é o adequado, eu perguntar o que que o pareamento faz? Qual área do cérebro está estimulando? Essa criança que você está estimulando o pareamento, se ela tiver uma lesão cerebral, essa lesão cerebral, essa criança ela vai conseguir fazer essa atividade? Essa atividade, se for permeada pela lei da neuroplasticidade clínica, onde a gente fala de brotamento colateral, então, você pode pegar áreas juntas à lesão. Essa atividade de pareamento, ela está trabalhando na lesão ou a área adjunta? Se você não tem noção, né, de estimulação visual modulada, neuroreabilitação, neuroimagem, você não sabe responder isso. E se você não sabe responder isso, você tem um alvo neural indefinido. Você não sabe que via está ativando ou se está apenas ligando luz, né? Hoje, eu faço uma apresentação nesse primeiro dia de curso para a gente refletir bastante. Prometo que amanhã e depois de amanhã vai ser bem mais leve. Mas hoje é realmente a colocação de um manifesto para que a gente reflita. E todos os anos, quem já está aqui no EVM, todos os anos eu faço um manifesto diferente de acordo de algum aspecto, né? Alguns ficam mais famosos, outros não. Lembra do Cook? Quem lembra do Cook doido aí, né? Então a gente tem aí todo ano uma construção de um manifesto, né? Que é o manifesto, para quem não sabe, eu também sou formado em sociologia. O manifesto é a construção de uma insatisfação comunitária que gera um prejuízo social. Aqui eu não estou falando só de prejuízo social, estou falando de prejuízo biopsicossocial, né? E não é só eu que estou insatisfeito, tá? Então, assim, quando a gente fala do preto e branco, né? Ali o mágico tirando ali da cartola, ali aqueles cartões que estão na imagem, todo mundo. E quando eu falo isso, aqui nesse momento, eu vou falar que na estimulação visual a gente não usa mais isso. E a neuroimagem está aí para provar isso. Neuroimagem funcional, SPECT, o PET, né? A gente não usa mais, tá? A teoria de Fentz, a própria teoria de Fentz, que muitas instituições usam contra mim, eles não têm o artigo original. Eu consegui o artigo original, já dei uma aula, deve estar em algum curso isso aí, vários cursos, na verdade. Está no Clube de Materiais, está no IBM, só não está no PMB, eu acho. E onde eu achei o artigo original e nós lemos juntos, há uns anos atrás, e na própria teoria, Fentz fala que esse não era o melhor contraste. Por que será, né, que esse artigo da década de 70, por que será que os grandes nomes da ortóptica, os grandes nomes da estimulação visual, como Barraga, Frost, foram por essa questão do contraste preto e branco? E aí eu falei, não foi uma escolha pessoal, foi uma escolha por falta de tecnologias para construir os contrastes de segunda ordem, só por isso. Não foi por uma questão pessoal, foi por naquela época, uma inviabilidade de tentar-se, né? E aí ficou. E aí passou no boca a boca, né? Então, alto contraste não é sinônimo de benefício de estimulação.
é um parâmetro que muitas vezes a gente precisa calibrar. A gente continua usando isso nas nossas técnicas, tendo clube de materiais para determinadas situações, determinados tipos de patologias. Por exemplo, é, você sabe quando que você pode usar, qual que é a diferença entre contraste cinético e estático? As pessoas não sabem, né? Quando você usa esse contraste em movimento, o que que ele pode gerar, né? O que que pode acontecer? Existe o fenômeno do contraste do Michelson, sei lá como fala, onde depende, de acordo com a luminância que está nesse contraste, gera aberrações na berrometria. Cansei de falar isso para vocês também, né? Sobre plastificar os seus materiais de terapia, que é esse processo de aberrometria, né? Esse contraste Michelson, que é gerar um contraste sobre o contraste com aberração, né? Cromática, muitas vezes, e que atrapalha todo o processo. É, o que deveria ser medido e não é, né? A luminância, o lumen do dispositivo, a frequência de flicker, a distância do estímulo, o contexto sensorial, o tempo de exposição, tudo isso deveria ser observado e não é, né? Não é analisado. A luminância, né? Tipo, todo curso que eu posso dar de luz e eu posso falar, eu sempre falo, né? Sempre falo ali que os profissionais, eles usam brinquedos comerciais que variam de 50 a 1000 lux, mas, né? O que daria aí de 5.000 a 10.000 lumens, que é pelo menos 10 vezes mais do que o que seria interessante usar ou preconizado. E mais importante, a qualidade desses materiais são absurdamente horríveis, né? Eles não têm qualidade, né? E aí, assim, para vocês terem uma ideia, é, isso varia bastante, né? De material para material, mas principalmente aqueles que geram o flicker, né? É o perigo invisível, porque a gente acha que luz piscante é só aquela que está piscando, intermitente. Vocês já gravaram a televisão? Já tentaram pegar uma filmadora e gravar a televisão? Ela não fica parecendo umas ondas? Vocês já viram isso? A mesma coisa se você for num shopping e tentar gravar lá, fazer um vídeo, vai acontecer a mesma coisa. Então, o flicker, ele muitas vezes ele é imperceptível, ele é invisível aos nossos olhos. Nossos olhos, eles não conseguem, né, perceber algumas nuances de frequência. Então, se você pega ali o limite, né, é, por exemplo, se você está ali na sua casa e uma das suas lâmpadas, né, que você comprou lá baratinha, ela está fazendo uma frequência ali de 28 Hz, você já está gerando a chance de gerar uma convulsão, o cansaço. Eu falo muito sobre light pollution, né? Também tem um artigo da Nature que poucas pessoas conhecem, já falo disso há uns bons anos. Ao discutir esse artigo, a gente viu, né, que o estudo da maior revista de maior impacto do mundo, falando que a exposição a um flicker maior que 25 Hz, além dessa chance de convulsão, né, em quem está predisposto a isso, ou que tem patologias para isso, como, por exemplo, os neurodivergentes, o autista, algumas síndromes. A síndrome de West, por exemplo, ela já gera esse risco de epilepsia a partir de 22, 23 Hz, né? Então, você imagina o que está além disso, né? E aí, a longo prazo, essa exposição, que é o light pollution, que seria a poluição luminosa, vamos dizer assim, ela vai gerando danos retinianos, queimando a retina, né? E isso é estudado pela física. A oftalmologia ainda não se interessou, nem a neurologia, muito menos estimuladores visuais, né? Essa janela, igual eu falei para vocês, ela fica ali entre 3 e 30, né? Então, quando você está abaixo de 3 Hz, não tem tanto perigo. O problema é quando você passa dos 25 Hz. Só por curiosidade, no Japão, na Coreia, e no Japão, Coreia, eu acho que eu não lembro o terceiro país. Eles já têm hoje uma legislação de medir esse flicker em ambientes.
Só por curiosidade, a Times Square, que é o estudo que eles mais usam, né? A Times Square, alguns shoppings de Dubai, no Brasil não foi feito esse estudo ainda, esses ambientes chegam a bater 32 Hz de flicker. O ambiente ali. Você andar pela Times Square, você andar pelo shopping em Dubai, um mall em Dubai. Tem noção disso? Vocês conseguem imaginar? Aqui no Brasil não fica muito diferente. Se você for pensar, alguns shoppings, eles têm um excesso, né, de informações, aquelas luzes, dispositivos, né? Um shopping que eu falo que bate eu tranquilamente isso, porque eu já fui no shopping de Dubai, e o shopping de Dubai que foi pesquisado é muito parecido, quer dizer, esse shopping que eu vou falar, eu acho que é uma cópia desse shopping de Dubai. E com certeza, né? Eu, talvez, não sei. E aí, que é o primeiro andar, o pessoal de Curitiba, do Pátio Batel. O primeiro andar, onde tem aquelas lojas chiques, tem aquelas vitrines gigantes, aquela Louis Vuitton, Chanel. Já perceberam? Ali é muita informação visual e colorida e com luz, para chamar atenção. São cenários gigantes, né? Então, é muito parecido com esses móveis que eu estou falando lá de Dubai. Então, é essa janela da epilepsia. Lembrando, né, que eu nem coloquei nessa apresentação que essa janela você apresenta o estímulo para a criança na sua terapia visual, lá na sua estimulação visual, e isso reverbera no cérebro dela até 72 horas. Então, ela pode ter essa convulsão, essa crise até 3 dias depois da sua terapia. E muitas vezes a mãe não associa a isso, tá? Ela nunca vai, raramente ela vai ter dentro do seu consultório, a não ser que você esteja acima de uma frequência muito maior de 30 Hz, né? É, tem um princípio físico bem importante que em relação à intensidade luminosa. Eu nem vou entrar na parte de matemática aqui, né, que é a lei do inverso do quadrado, né, que a intensidade luminosa ela diminui com o quadrado da distância, tá? Então a gente é, é difícil a gente controlar isso num bebê, porque a gente teria que ter uma presença para a gente poder usar a luz no bebê, a gente tem que usar a uma determinada distância e nessa distância saber a luminância que está atingindo ali. Aí eu teria que colocar aqui mais ou menos nesse gráfico aqui para eu poder entender ali qual que a distância. Só que o bebê é difícil, porque a gente padronizar uma distância, porque ele se mexe, ele não vai ficar parado, né? Um paciente, até adolescente é difícil, TDAH é difícil, então a gente tem aí essas dificuldades. Existe a dosimetria temporal também, que é importante, que a gente vem trabalhando isso dentro dos espectros que a gente vê pela neurobioquímica do cérebro, em tempos de exposição a determinados estímulos, que o espectro nos mostrou isso, né? Então, as sessões, quanto tempo que vai ser. A gente sabe muito bem, tem estimulador que vai lá e pega a criança e coloca lá para fazer 30 minutos de pareamento e tá tudo bem. É isso, é a sessão e aí a indicação para o pai, quanto mais contraste preto e branco tiver em casa, mais é mais. Quanto mais você fazer, melhor, né? Ainda segue muito aquela questão mal compreendida desde aquela época de que se não usar, entre desuso, né? Então é bem uma visão Lamarck, né? Lamarckista e não darwinista, né? Embora até Darwin já esteja desatualizado. Então, com a epigenética, até Darwin já está desatualizado. Mas a gente ainda se mantém biologicamente dessa teoria. Mas a estimulação visual tá não, tá no Lamarck ainda, né? Quanto mais usar, melhor, né? Tipo, a girafinha ficou com o pescoço grande de tanto que ela usou, entendeu? É mais ou menos é isso que os estimuladores visuais tradicionais fazem, né? Porque eles acham que quanto mais estímulo usar, mais o olho vai desenvolver. Esquece que o olho está integrado num corpo, num cérebro, e que o cérebro comanda o corpo. Quanto mais a criança ela declina o número de mitocôndrias, né, o número de ATPs que ela gasta, mais a chance de ela ficar doente. O que acontece muito quando as crianças vêm dessas técnicas subversivas que cansam as crianças até a morte e apoptose de vias,
a gente percebe, não, a gente não, a mãe percebe muito assim, nossa, ela vivia doente, agora ela não fica mais doente. Por que será? Quer que eu dê uma aula sobre isso? Eu explico. A psiconeuroimunoendócrino explica, tá? Mas, né, o estimulador visual, ele bate palma, ele é o rei do entretenimento do risco biológico. Ele vai bater palmas. Ai, a criança, eu sou tão boa estimuladora visual que a criança sai daqui cansada, acabada, com sono, né? Tipo, grita a sessão inteira, né? E aí, assim, isso não precisa acontecer. Soninha faz. Soninha, a Darlene, a Suélia, a Marcinha, elas fazem palma em bebês. O bebê está relaxado, ele não está dormindo. Ele sai lá dormindo, acabado. Ele relaxa tanto que ele consegue até fazer um palme, né? Tipo, que é uma coisa que nem adulto consegue, às vezes, fazer. Aí, quanto tempo de programa, meses, tudo isso é aleatório, né? Uma frase que eu escutei desde sempre na minha vida foi que crianças atípicas nunca têm alta da estimulação visual, né? E é assim, tipo, isso me assustou bastante quando eu escutei e apliquei, mas quando eu comecei a estudar neuroplasticidade, eu vi que a neuroplasticidade podia atuar em qualquer idade e ela tinha, por ela não ter limite etário e limite de atuação, ela permite que você tenha começo, meio e fim no seu processo. É isso que as pessoas confundem. O que não, as pessoas muitas vezes na ambliopia falam assim, né? Ah, é só até os 7, 8 anos. A neuroplasticidade mostra que é em toda a idade, qualquer idade você pode recuperar. E dentro, quando você conhece a neuroplasticidade, você viu que é limitado é a terapia que você vai aplicar. Que ela tem começo, meio e fim. Você entrega o que você tem que entregar. E uma criança atípica, sim, ela pode ter alta. Porque você atinge tudo que você precisa com ela. Não é verdade? Os marcos de desenvolvimento, eu já falei para vocês, né? Não é respeitado por nenhuma área que trabalha com criança na maioria das vezes, tá? Então, e é um assustador, porque não é só na área visual, né? Muitas vezes em várias áreas. Tenho centenas de alunos na área de TO, físio, estou fazendo as formações desde agosto com turmas específicas de fisioterapeuta e TOs, e eles se assustam como eles não sabem isso, e deveriam saber. E muitas vezes eles são especialistas em neuropediátrica, e eles ficam assustados com eles mesmos. Entender, por exemplo, que a permanência de um reflexo primitivo. Eles só sabem o que é o reflexo primitivo. Eles aprendem assim. Avalia isso. Tem, não tem, tá tudo bem. E se mantiver esse reflexo que não era para ter mais? Aí eles já se perdem, né? E se uma criança está sendo forçada a fazer uma coordenação olho-mão, como acontece na TO, e não práxica? Aí uma coordenação olho-mão não práxica. O que isso pode gerar de repercussão mais para frente? Quando eu penso, por exemplo, numa má coordenação olho-mão, e a gente tem a coordenação olho-mão, a gente tem níveis de atuação, né? Primeiro eu desenvolvo a coordenação olho-mão, depois eu desenvolvo a coordenação olho-mão práxica, depois eu desenvolvo a coordenação visomotora, eu estou falando de visão, não mais olho, e depois eu estou falando da integração visomotora. São 4 fases. E o que que acontece se eu só desenvolver a coordenação olho-mão? O que que vai repercutir nessa criança no futuro? O que que acontece se minha criança ela não tem coordenação visomotora? Então são coisas que a gente vê que o mercado tá nem aí. Aí muitas vezes vai pegar essa criança que não tem uma simples habilidade, como a coordenação visomotora, ela vai ter disgrafia, ela vai ter desinteresse pela leitura, ela vai ter dificuldade para leitura, ela vai ganhar. O que que ela pode ganhar de presente? Diagnóstico de autismo, de TDAH, de Irlen, né? Porque são sintomas. É muito interessante que isso é uma coisa que também cabe um manifesto. Esse ano eu vou fazer isso quando a gente der o curso gratuito de processamento visual, que é o manifesto de que os sintomas eles são globais.
Então, quando eu penso numa disgrafia, eu não... o que que acontece? Quando você fala em disgrafia para um fisioterapeuta, ele vai pensar, alguma habilidade dos membros superiores, alguma disfunção neurológica, neurofuncional dos membros superiores. Quando você pensa quando o psicopedagogo, o pedagogo, o neuropsicopedagogo pensa em disgrafia, juntamente com a TEA, ele pensa que TDAH, em dislexia, ou autismo agora. Disgrafia pode ser tanta coisa, pode ser uma coordenação visomotora não desenvolvida. Só isso. Por quê? Não teve estímulo, não foi estimulada. Não precisa ser patológico, né? Não precisa. O marco do desenvolvimento ele mostra para a gente entender que a criança pulou etapa. Não é verdade? A gente sabe muito bem isso na visão, quando a criança, por exemplo, um exemplo bem básico disso no dia a dia, quando a criança, por exemplo, pula etapa, quando ela não engatinha. A gente sabe todas as repercussões na neuropediátrica. O que que acontece na visão com isso? Quais são as repercussões? Porque se existe esse processo chamado engatinhar, eu estou dando só um exemplo, tá? Bem simples, mas aí tem que pensar em todos os aspectos do desenvolvimento, né? Dos marcos de desenvolvimento. Se existe esse simples reflexo de engatinhar, é porque antes de andar, é porque a criança ela precisa desenvolver alguma coisa aí. Aí a gente precisa procurar, né? A criança engatinha com quantos anos? De tanto a tanto. Isso está no Marcos Desenvolvimento Motor. Aí você pega desse tanto a tanto, vai lá e pesquisa no visual, no psicológico, no biopsicossocial, neurológico, cognitivo e vê o que que ela vai deixar de fazer. Se ela está nessa fase e condiz com outros marcos, é porque ela tem que desenvolver aquilo nesse processo. E se ela pulou, né? Então, eu vejo uma discussão muito grande dentro da pedagogia, né? Não dá para aprofundar aqui, mas quem está fazendo processamento visual e neurovisão sensorial, a gente discute muito isso, né? Que eu falo, gente, umas discussões tão rasas, é tipo assim, e o sol é amarelo porque ele é quente ou ele é amarelo, ou é quente porque é amarelo, sabe? E de tipo aquela coisa que a gente discute, nossa, eu dou muita risada, porque como eu faço, amanhã mesmo eu estou na clínica, eu tenho 6 processamentos visual, vou passar o dia inteiro fazendo processamento visual. E aí vem sempre as mesmas demandas, né? Dos pedagogos, dos psicopedagogos, né? Tipo, como se fosse um problema. E aí, assim, a gente tem várias respostas neurovisuais para responder. Quando o grande boom hoje, você vê, por exemplo, da discussão, né? Dentro da pedagogia, vamos dizer assim, da educação, a letra de forma ou cursiva. O problema. Se o grande problema da criança fosse esse, né? Tipo, se você entendesse por que que uma criança tem dificuldade de fazer uma coisa ou outra pelos aspectos neurológicos e visuais, você não perderia nem um minuto fazendo essa discussão, sem estudar marco do desenvolvimento, que você não estudou. Com certeza, né? Porque eu já li diversas discussões, artigos científicos sobre isso, é muito raso. É raso no nível, é raso, mas é cheio de prolixidade. Sofisticação linguística, típico da educação. Fala difícil para ninguém entender, mas não está falando nada. Se você pede para o chat GPT traduzir aquilo numa linguagem simples, ele reduz numa simples frase, né? Então é uma discussão que a gente vê onde não chega a lugar nenhum, não vai chegar nunca, porque não tem um embasamento neurocientífico. A visão está envolvida aí, a visão é 80% do cérebro, então toda vez que você fala em embasamento neurológico e neurocientífico, se você não tiver embasamento visual, você está esquecendo de alguma coisa, né? Então, a gente tem algumas janelas críticas do sistema visual, né? Que aí vocês têm aqui esse material, depois não sei se ela já colocou lá. E aí a gente tem essa estimulação essa estimulação visual genérica, né? E aí elas negam a neurobiologia, fala que eu falo difícil, fala que eu quero complicar. Quando elas vão estudar de verdade, elas veem que eu falo bem nível maternal 2, né? Tipo, porque vai aprofundar, pô, vai lá fazer neurovisão sensorial, vai fazer a formação de neurovisão avançada, igual as meninas fizeram agora com a gente de terapia sábado e domingo. Aí você vai ver que é avançado. Aí você vai ver que é difícil. Por enquanto, a gente está só no maternal ainda, assim, bem, né? Chegou nem naquela fase de vamos para a pré-escola para brincar, a gente nem chegou nessa fase ainda.
A gente está só no que dorme, acorda e come, o básico para sobreviver, né? Quando a gente fala sobre essas questões de macrodesenvolvimento, é o básico para sobrevivência, né? De uma criança, no nosso caso aqui de desenvolvimento. Então, assim, a gente não vê coisas básicas, né? Tipo adequação à idade corrigida, o histórico sensorial, se o estímulo ele é relevante ou irrelevante para aquele caso, ou no pior dos casos, se ele vai prejudicar, tá? É, eu faço mentoria com os meus alunos de grupo, em grupo, e faço as mentorias individuais, que esse ano, tanto a mentoria em grupo, a gente colocou um demand lá, né? A gente não vai ter sempre, só quando tiver um caso, aí elas levam, aí quem quiser participar discute. E as mentorias individuais, eu diminui 70% minha carga horária, porque ano passado praticamente eu só ficava em cima disso. Mas foi muito cansativo, porque eu via que muita gente se aproveitava das mentorias e não queria fazer formação. Embora as mentorias, o que a pessoa gastou no ano, ela poderia ter pagado à vista o complete, por exemplo. Mas eu vi que era um pouco cômodo. Então, eu cortei todas as mentorias. Hoje eu só estou trabalhando, porque peguei instituições para onde eu vou fazer mentorias, instituições grandes, com profissionais de ação formados no instituto. É, fiz parcerias, né, e contratações. E aí eu parei com as mentorias. Mas algo que eu tinha muito, 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 muito nas minhas mentorias individuais era o profissional fazendo estimulação irrelevante, colocando coisas para aquela criança desenvolver só porque ele achava bonitinho, ou porque a criança gostava, ou porque ele comprou aquele produto novo, ou porque ele baixou aquele material no clube de materiais e ele quer usar, né? Isso é muito comum dentro da área da educação, muito comum dentro da fisioterapia autômica, que é uma área perdida ainda, eles estão totalmente perdidos, né? Tipo, aprendem algo motor e aplicam como se fosse sensorial. Eles, como fisioterapeuta, eles nunca fariam isso. Mas na visão eles fazem. Os profissionais que ensinam têm formações na área de ortótica de 360 horas, contra eu, que tenho 5.600, fiz a faculdade. Então, assim, você vê essa discrepância em algumas áreas, né? Então, é complicado. Eu ficava feliz quando eu achava, dentro desses contextos, na melhor da hipótese, era irrelevante, porque muitas vezes era deletério, e a gente tirava ajustava, limpava, né, essas terapias desses meus mentorandos, e já resolvia o caso, praticamente. E era muito interessante. Eu colocava o cara no despertar da visão e aí se transformava completamente, ou seja, aquele cérebro só queria descansar, né? Aí a gente tem a questão da neuroanatomia funcional, né, os alvos neurais que eu falei para vocês, né? Na estimulação visual a gente não tem a mínima preocupação com isso. A gente não sabe para onde está indo, né? É diferente da, do EVM básico aqui, a gente já discutiu um pouco sobre isso, né? A gente até comentou sobre isso aqui, então a gente já tem até um leve aprofundamento em relação a isso. Aí aqui depois vocês dão uma lida que é sobre as contextualizações da Magnum, da Parvo e da Cassel. Quando a gente faz um estímulo sem alvo, que eu não sei se eu estou estimulando magno, parvo, cassel, que parte do cérebro está acontecendo, a gente chama de ruído biológico, né? Essa seria a tradução melhor, tá? Para vocês entenderem, o ruído, né, que a gente chama de noise em inglês, nos estudos, né, nas pesquisas, significa dizer que é assim, você teria que estar, só para você entender, você teria que estar escutando a orquestra sinfônica lá, perfeita, tá a melhor nota, não tem nada desafinado, e você escuta, e você está lá tentando prestar atenção nas notas, e aí vem um ruído ali, vem um pernilongo no seu ouvido. Você concorda que esse ruído, por mais que o pernilongo seja insignificante a uma orquestra, ele vai atrapalhar o processo de apreciação sua da música que você está escutando, né? Porque ele vai atrapalhar, ele é um distrator, ele é um ruído, né? E a gente tem os ruídos biológicos, são aquelas coisinhas bobinhas que a gente faz no dia a dia, né? Em tudo na nossa vida, né? Eu tenho a formação em educação física, nutrição, né? Tenho o Fit for Mind. Então é aquela balinha besta que você come quando você está fazendo uma dieta cetogênica, né? É a fisioterapeuta oftálmica que se forma na reabilitação visual motora, que é o que eles ensinam,
e quer aplicar estimulação visual, que quer trabalhar com ambliopia, com o que aprendeu, é um ruído, gera um grande ruído, né? É que eu querer comer sopa com garfo, entendeu? Porque é um ruído, e quando eu vou pegar a sopa vai cair assim, né? Eu até consigo chupar lá o garfo e sair sentir o gosto da sopa, mas não é o instrumento adequado, isso gerou um ruído ali, né? Tipo, o ruído não significa som, tá? Significa uma interferência. Quando você pega a deficiência visual cortical e você quer estimular aquela criança, aí você fala que tem que ter flicker, né? Não fala que tem flicker, né? Porque as pessoas não usam esse termo, óbvio, né? Vai falar que tem que usar luz piscante, tem que apresentar o estímulo pela periferia. Primeiro, quando que, na verdade, o que você precisava é entrar por outro lugar, porque você não olhou a ressonância magnética e se a criança tem deficiência visual cortical, logo ela não tem entrada tradicional, né? Ela não vai trabalhar pela via tradicional, que é a genículo calcarina, ela vai ter que tentar com outra via. Aí a gente tem estimulação gestual para nos ajudar a despertar da visão e tudo mais. O desenvolvimento típico, né, que muitas vezes a gente acha que ele não vai sofrer nenhum tipo de intempérie ali, né, tipo, mas pode acontecer. Isso acontece muito isso, por exemplo, nas ambliopias aí. O contexto sensorial, né, que as pessoas tendem a isolar a criança muitas vezes, né, de um contexto de trabalhar, mas esquecem que no contexto geral da vida daquela criança, a gente não tem como isolar, né? Existe esse input visual acontecendo o tempo todo. Se você tem uma criança com uma alta hipersensibilidade auditiva e você só usa o abafador e acha que está abafando, é um problema. Então, isso muita gente, as pessoas hoje estão levando, né, para as terapias visuais sem entender o processo que está por trás, o que que é, né? Uma sobrecarga sensorial, né? Que mexe, inclusive, com a hipertensão, deixando a criança mole, enfim, com vários sintomas interessantes. Então, tem vários variáveis que você muitas vezes não controla, que invalida totalmente o estímulo, o ruído, a posição, a temperatura da sala, o estado de alerta da criança e tudo mais. Aí eu coloquei aqui que não é só sobre luz bonita, né? Tipo, o que eu mais escuto de estimulador antigo é, esse brinquedo é legal, porque a luz dele é legal, isso aqui lá, né? Tipo, graças a Deus que eu não tenho muito contato com esse pessoal, porque eles viram meu aluno e eles podem falar isso perto de mim, né? Isso ficou com vergonha. Eles falam depois só como piada, que, eu já fiz isso, eu já não faço mais. Aí a gente dá risada, mas às vezes ainda chegam sérios, assim, aí, né? E você vê que a pessoa não quer mudar, ela quer ficar ali, né? E aí o Restitut não é para ela. O Restitut é para quem quer mudar, né? Para quem não quer ser igual aos outros, né? Porque, tipo, as pessoas falam assim, o Restitut é diferente. Não, é tudo... A gente não é diferente, é o resto que é tudo igual, que não sai do lugar, entendeu? Não é a gente que é diferente. A gente está fazendo o que... A gente está evoluindo com a evolução da ciência, só isso. A gente está estudando. A gente não para de estudar. Você compra uma formação, daqui 2 anos ela vai estar atualizada. Se você compra a formação e você só vai ter 12 meses, você não vai ter chance de pegar ela atualização. E quando você compra e fala assim, olha, aproveita isso aqui que você vai ter chance de atualização, você vai ficar sempre se atualizando. Quem fez o EVM1, que fez os 8 EVMs, tem vários alunos que já fizeram, sabe que, tipo, cada EVM é uma história diferente. Essa aula, nesse contexto, eu nunca dei, né, com essa temática. Eu nunca vou ser igual, até porque, né, tipo, a gente está sempre estudando. E aí eu coloquei umas, eu falei para vocês, né? Hoje a gente vai fazer uma pegada darkness, né? Tipo, o slide está escuro para vocês não imprimir mesmo, vocês lerem lá no computador, ter dor de cabeça, para ver o que o paciente acontece quando ele fica lá super estimulado por telas digitais, que vocês se insistem em querer usar na estimulação visual, muitas vezes luzes e tudo mais. E não é um problema estimular o cérebro da criança com computador e telas. Tanto que a gente tem o EVM Games, que é um sucesso. Quem faz o EVM Games compra todo ano licença. Eu vi o EVM Games esses dias, o ano passado, né, que a gente estava fazendo as estatísticas do curso, e eu não lanço ele já faz uns 3 anos, né, que você não ouviu falar. Por que que eu não lanço o EVM Games nesse momento? Porque eu não tenho muito interesse. Porque ele foi lançado em 2021. Ele foi vendido para 18 alunos.
né? Desses 18 alunos, 15 alunos, desde aquela época, renovam todo ano, porque ele é só um ano. E tem acesso a lá os 200 games e você apresenta no tablet. Ah, mas como você está falando de tela e você faz uma terapia no tablet? Que a gente não vai usar a terapia toda no tablet. Faz o tablet, faz o relaxamento, que é um blink, o shift longe, a mesma coisa do protocolo de contato visual. E o tempo de exposição é de 2, 3 minutos, né? Então, o que a gente tem que entender nesse manifesto hoje, é que terapia não é decoração, não é entretenimento, né? É biologia aplicada e essa biologia requer precisão. Você está mexendo dentro de um sistema, que é o cérebro, né? A visão, a gente não pode mudar as estruturas oculares. Podemos, dentro da ortóptica, né? Mexer ali na musculatura ciliar, na musculatura ocular, né? Na produção de lágrimas, mas a gente não pode mudar o cérebro. O resto é tudo, todo o resto é cérebro, né? Então, o que que seria? Eu coloquei aqui um checklist, né? Por um critério de rigor. A gente tem que ter a especificação do dispositivo, a dosimetria da luz, a geometria do estímulo, se a gente tem que apresentar de frente, de lado, de cima, de todos os cantos, se a sala tem que estar apagada, se tem que estar escura, ali na dosimetria da luz, a protocolo temporal, saber o tempo de apresentação de cada estímulo, adequação desenvolvimental, entender que as terapias são adequadas para a idade ou não, entender a hipótese neural, o contexto de onde está indo, que para onde está indo, qual é a via que está afetando, qual o mecanismo de plasticidade esperado para esse momento, para essa via, qual o controle de contexto, né, iluminação ambiente, se tem ruído ou não, e fazer o desfecho, que é fazer as avaliações e saber quando você vai dar alta. Esse checklist eu peguei das próximas formações. As próximas formações são PMV, que eu falo para vocês que todo mundo fala que é indicado você ir para lá. Depois você faz o EVM Master, por mais que você queira, e de repente para o EVM Master, porque eu faço esse checklist, a gente ensina isso no PMV, mas de um jeito muito simples e fluido. No EVM Master, isso é ensinado, só que muito mais aprofundado e mais complexo, né? Então, esse checklist aqui, para quem vai fazer o PMV ou o EVM Master, ou para quem já fez, ele vale ouro. Porque você senta, quem já fez, senta e fala, eu consigo preencher isso aqui, né? Essa aqui é a nossa ficha é a nossa auditoria, né? Eu chamei de critério de rigor, mas podia ser a nossa auditoria. É, baseado, né, nas pesquisas que a gente faz com as instituições que a gente trabalha, com os profissionais que estão lá, com vocês. A gente tem pesquisas aí que a gente vira e mexe faz, né? Muita gente participa, né? Mas há 2 anos atrás eu fiz uma pesquisa, o ano passado eu fiz, foi um pouco menor, que aí eu perguntava, né? Não sei se muitos de vocês participaram, que a gente pesquisava lá no Google Form, perguntando, né, algumas coisas, e se você levava em conta isso, né? Tipo, em primeiro lugar, que as pessoas, elas... e olha esse dado, como assusta. Na minha pesquisa, nas provas, isso aqui também leva em conta muito a resposta dos alunos nas provas de formação do PMV. Mesmo o cara tendo feito PMV, eles ainda erram. Então, nesse contexto geral de todas as pesquisas, só para vocês terem uma ideia, 45% das pessoas entrevistadas, né, elas acertavam a idade. Como acertava a idade, professor? Estimulação visual só pode ser feita até os 6 anos. Então, é perguntado, a estimulação visual pode ser feita para sempre, do 0 aos 2 anos, 0 aos 6 anos. Então, 45% das respostas estavam certas. E esse era o parâmetro que mais as pessoas acertavam. O tempo, a gente perguntava, a apresentação do estímulo pode ser até 5 minutos, até 10 minutos, até meia hora. Nesse critério, só 30% acertavam. E aí a gente vai embora, né? Luminância. Você sabe o que é lumen? Você sabe medir? Tem um e-book, tinha, né? Porque agora a gente fechou os e-books lá no site. Tinha um e-book gratuito sobre lumens. Ele teve mais de 3 mil downloads na época. Saber a luminância que você tem que usar nas formações, isso ele está lá, né? A formação está lá. Era o pior parâmetro. Menos de 5% das pessoas sabiam é, trabalhar a luminância na sua estimulação visual.
tá? E aí eu tô falando de uma realidade brasileira muito séria, né? Onde a gente, o nosso critério de rigor ali é só a idade que menos da metade sabe. Por isso que a gente vê vídeos no YouTube, né? As pessoas falando absurdos que, eu tô fazendo estimulação visual, tipo no paciente que tem AVC, teve AVC com 60 anos, né? E aí, quais são os riscos de dano, né? Fadiga visual, convulsão e crises, sobreestimulação, que a gente chama de shutdown comportamental, que gera você sobrecarregar esse sistema de tantas terapias. A habituação precoce, ou seja, a terapia ela trava a neuroplasticidade clínica. A habituação precoce hoje é o maior efeito adverso que a gente tem. A privação relativa, que vai dentro da iatrogenia, que é onde entra os processos, né? Porque quando a mãe chega para mim, tipo, eu falo, "Oi, isso daí não é assim, não era assim. Como que seu filho tinha 20/20 no olho bom, agora tem 20/40 e tá tudo bem? Não, ele foi ambliopisado por o terapeuta. Processa, sim, tem que processar. Aí ele fez, vai no oftalmologista e pega os dados e compara. E aí você orienta, né? Porque como assim a criança chegou com 20/20, 20/60 e ela sai de lá com 20/25, 20/30 e 20/25 e ela teve alta? Estranho, né? O olho que era 20/20 ficar com 20/30? Estranhíssimo, né? E aí você tem desperdício de janelas críticas, e muitas vezes algumas patologias são muito interessantes e você perde, você está fazendo um estímulo inadequado. Aquele mito que eu falei para vocês, de quanto mais melhor, né? Tipo, o cérebro não é músculo. Quanto mais você fizer exercício, mais você vai. Nem na musculação é assim. Tudo bom? Tendo resistido, eu sou formado em educação física, já cuidei de bodybuilder, não é assim também. A gente fala assim, ó, cérebro não é músculo para usar essa frase, porque nossa frase na neurociência é menos é mais, né? Mas mesmo, mesmo músculo, se você usar muito, se você ficar fazendo mais, 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 você pode gerar uma lesão, né? Porque existe a limitação da força de resistência do músculo. Tem o limite, você tem como calcular isso, tá? É, não existe estudo nenhum, né, sobre luz e frequência no Brasil. Os estudos de 20 anos atrás, eles usavam pacientes prematuros. Na nossa literatura em português, tem 47 publicações sobre estimulação, sendo que são de instituições renomadas do nosso país, e aí onde os pós-docs da vida fazem estimulação visual usando tablet e só se preocupam em criar novos protocolos de avaliação que já não fazem mais parte e nem acordo com a neuroimagem funcional. Digno de riso, né? Por que que isso persiste? Porque eu sempre falo, né? Isso não dá dinheiro. Você vai pesquisar aquilo que não dá dinheiro, você vai pesquisar o que dá dinheiro, né? O que a gente vê, né, que nesse universo aí, eu tenho mais de 25 anos, mas dentro de High Institute a gente tem aí quase 11 anos já, né? Tipo, o face-to-face, né? De você trabalhar as habilidades visuais básicas, ensinar os pais a fazer, a exploração ativa de o tempo todo orientar esse pai a acompanhar, então o pai tem que ter a tabela na mão, acompanhar e ver, né? Trabalhar um ambiente rico, natural, mas dentro dos conceitos que a gente hoje sabe que as texturas de luz, gradiente de luz, né? Lá, por exemplo, no autismo a gente tem algumas nuances, como padrão túnel, wave, mas a gente sabe que também os orgânicos, padrão mate, posicionamento adequado, isso faz toda uma influência, né, para o desenvolvimento da mecânica visopostural. A interação social, né, do pai, trazer o pai para esse processo, ele não pode ser só um coadjuvante, ele faz parte do processo, né, principalmente nos bebês de risco, tá? Não podemos reduzir as interações sociais para fazer terapia visual, não podemos transformar toda a brincadeira dessa criança em estimulação visual, como a estimulação visual faz. Só compra brinquedo preto e branco para essa criança, compra o vermelhão, compra o amarelão. Aí a criança não brinca mais, ela está sempre sendo estimulada 24 horas, né? Isso não existe, nunca existiu, porque eu nunca fiz isso. Eu já era contra esse negócio, eu não entrei nessa, pelo menos. Essa não, mas o resto sim.
entendeu? Colocar uma parede preta e branca, uma madeira preta e branca, eu fiz. Mas agora a brincadeira eu sempre achei que era importante porque eu não tive brincadeira na minha infância. Por ser altas habilidades, eu não brinquei. Então, eu na adolescência, na faculdade, eu vi o quanto me fez falta isso e era algo que eu não queria que meus pacientes sentissem também, né? Você pode comprar um luxímetro se você quiser essa nuance, ou se não comprar lanternas específicas, fazer toda a documentação das suas técnicas, saber a especificação do alvo quando estiver montando sua terapia, se é Magno, Parvo, Cassel, analisar, fazer essa análise, não ter só a impressão do pai e da mãe, ai, tá fazendo segmento melhor, ai, tá fixando melhor, ai. Esse achismo não funciona aqui, né? Trabalhar as doses, começa devagar e reavaliar sempre, né? A gente fala isso lá, falou lá nas 30 aulas. Então, eu coloquei aqui algumas coisas básicas, né? O cronômetro que a gente usa e tudo mais, né? E muitas vezes você vai gastar para montar um consultório de estimulação modulada é menos que um Fisher Price da vida. As formações, né? Tipo, a gente tem que eu falei isso para mim mesmo, né? A gente tem que cada vez mais focar na fotobiologia, na neuroanatomia visual e na estatística básica, para a gente entender os estudos cada vez mais, né? Porque a gente tem um rol de protocolos no mercado que são conflitantes com eles mesmos, né? A gente não precisa de mais protocolos, mais currículos, né? Eu coloquei aqui que é o mínimo que a gente tem que saber, que a gente, na formação de PMV e de EVM Master, todas as formações do High Institute, quem já fez, né, e está fazendo, sabe que a gente sempre passa por esse caminho, tá? É um caminho básico que a gente desenvolveu desse currículo lá atrás com a Denise. Teve agora uma remodelação de outubro para cá, então eu estou apresentando para vocês a gente tinha um currículo mínimo, né, que era um, dois, três, quatro e cinco, que eu fiz com a Denise, e todo curso passa por isso. Mesmo que seja o básico, a gente passa rapidamente, vocês passaram por isso aqui no básico. E agora a gente colocou, a partir de agora, nas novas formações, que a gente vai começar a atualizar, a demanda 6 que a Safira colocou, que é o desenho de estudos, né? De pegar os estudos mais referências no mercado e colocar lá no curso. É uma parte que ninguém vai querer ver, mas tem sempre um bom público que se interessa por isso, tá? E ele não vai contar na carga horária. Então, para você se formar, você vai ter que ter lá 100% sempre, hoje em dia, né? Quando for começar a colocar esses desenhos de estudos, a gente vai ver qual que é a porcentagem dele, aí, sei lá, ele teve 20% dentro da carga, ele não vai contar como carga horária, e aí o aluno vai ter que falar, para você se formar, você tem que fazer 80%, né? Você não precisa fazer o desenho de estudo. É óbvio que quem quiser fazer, né? Não vai, só vai ganhar com isso. Então, isso é uma coisa que a gente vai instituir a partir de agora. No futuro, quem sabe ele seja contado também como um mecanismo de avaliação. Ele não cai na prova, por exemplo. Na proposta do aluno, você vai cair na prova. Não vai cair na prova. A sexta demanda, nos próximos anos, pelo menos, não vai cair na prova, né? A gente precisaria correr atrás de... O Ministério da Saúde traz conselhos para a gente aplicar nos CERS, nos CAEs, que foram abolidos pela Europa. Olha que legal. Olha que interessante. Por que será? Por que será que o Ministério da Saúde, o Ministério da Educação trazem protocolos que foram abolidos na Europa? Porque eles querem o bem do brasileiro? Ou eles querem o mal? Será que é política? Porque eles ganharam alguma nessa, né, gente? Vamos ser brasileiros e entender melhor o processo em que o Ministério funciona. Não é verdade? Eles ganham quem der melhor contrapartida vence a licitação e aí a gente coloca para todo mundo. Como fazer estimulação visual precoce, que saiu ano retrasado, lembra? No Ministério da Educação, falando que para autista era obrigado a fazer estimulação precoce de 0 a 120 anos, sendo que no mundo inteiro é do 0 aos 2. Tudo bom? Esse é o Brasilzão seu. E aí, pensando como sociólogo, eu acho que só se jogasse uma bomba aqui e a gente ressurgisse. Porque, tipo, nem direita, nem esquerda, nem centro-direita, nem anarquismo, nem comunismo, nem fascismo vai resolver. Sempre vai ter um jeitinho de ganhar um dinheiro.
Então, aqui, o Brasil, na minha cabeça hoje, nessa questão, a gente tem que lutar, tentar fazer o melhor para conseguir uma coisinha aqui, uma coisinha ali, mas pensando sociologicamente, o conhecimento que eu tenho só se extinguisse, caísse uma bomba aqui e nascesse um novo Brasil do zero. Porque, tipo, é difícil. Porque sempre alguém vai ganhar alguma coisa. Então a gente coloca, né, tipo, é, em detrimento ao desenvolvimento, o não desenvolvimento, tá? Tipo, para esse estudo eu fui. Eu não sabia disso sobre uns 4 meses atrás. Inclusive foi a Safira, que é angolana, que me ensinou. E aí foi bem interessante, que tem aquela coisa de transparência pública, não sei o quê. Foi um conselho, né, de espanhóis que fizeram aquela reestruturação de, de indicação terapêutica para o autismo, que falava estimulação visão precoce. Eles ganharam, assim, tipo, mais de 100 milhões de reais para fazer aquele manual lá, né? Fazer aquele manual honesto, que, tipo, manda você fazer algo que não tem mínima de nenhuma relevância científica mais. Então, assim, aí eu faço sempre nos meus manifestos do primeiro dia do EVM ao vivo, sempre trazer para você, né, a sua decisão. De novo, amanhã a aula vai ser mais leve, depois de amanhã também. Mas hoje é legal você parar para refletir, amanhã durante o seu dia. Se você quer ficar no conforto da tradição, né, nos sofás de couro de dinossauro, e aí, né, tipo, síndrome da Gabriela, eu nasci assim, eu cresci assim, não vou mudar, porque não tenho mais idade para isso, né? E aí você faz o que sempre foi feito. Por quê? Porque sempre foi feito. Ou você começa a aceitar esse desconforto da dúvida, que eu comecei a cutucar em você hoje, e exige rigor do seu trabalho. Ah, mas a instituição que eu trabalho não vai pagar para mim. Ah, mas eu ganho pouco. Eu já tive formação aqui que era R$ 17 a formação e você não entrou. Então, talvez você não tivesse sabido disso, você está chegando agora, mas acredite que muita gente aqui já teve essa oportunidade e não quis. Até gratuita, né? A gente está aqui hoje, por exemplo, da gratuita. Sei lá, quase 100 pessoas no grupo, e quantas tem aqui ao vivo? Você vê, as pessoas querem fazer o que foi feito porque sempre foi feito. Aí joga desculpa lá na escola que não paga, na instituição que não vai te ajudar, que você ganha pouco e tudo mais. A primeira opção é sempre a mais fácil, arranjar desculpa. A segunda, que é a partir de agora que você teve. Agora você se ferrou, porque hoje eu falei que era darkness. Você entrou hoje numa escuridão. Você está saindo da escuridão, está começando a ver uma luz no fundo do túnel, que eu estou te mostrando que existe coisas erradas que estão sendo feitas. De repente, você esteja fazendo. Mas a partir de hoje, tudo muda na sua vida. Sabe por quê? Porque não tem um processo chamado desver. O que você viu, você não desvê mais. Então, hoje você já sabe se você está fazendo tudo errado ou não. E aí, a partir daí, a primeira opção é mais fácil, abandonar. Nem vem amanhã. Desiste. Sai do grupo e me bloqueia. Porque você já. Mas assim, eu vou manter algo, mas eu vou ter uma vantagem sobre isso, sobre você. Você nunca mais vai desver o que eu te falei, né? E aí entra no segundo ponto que você tem que refletir, que é a ética. Porque se você está aplicando intervenção no cérebro, e você está, mesmo o professor, ele está fazendo uma intervenção no cérebro, né? Que diabos que os professores, não, por exemplo, não perceberam isso? A alfabetização é um processo cerebral ou não, né? Mecânico, não é verdade? A gente que aplica intervenções em cérebros, qualquer profissional da área da saúde, educação, da humanas, está mexendo, e na criança ainda, né? Está mexendo em cérebros em desenvolvimento. E a gente tem a obrigação moral de fazer ele com cuidado e sem arrogância, porque, tipo, assumir que a gente não sabe. Eu até hoje assumo que eu não sei.
E quanto mais eu descubro as coisas, mais eu descubro que eu menos sei, né? Então, eu já cansei de viver nessa arrogância. Então, muitas vezes, a gente entende que nosso protocolo não funcionar é humilhante para você nesse momento agora. Às vezes você tem 20, 30 anos. Quantos profissionais chegaram aqui para mim com 20, 30 anos de experiência e aí, né, tipo, não se sentiram no primeiro momento humilhados por, né, tipo, todo esse processo, mas você tem que acolher, né, que isso aconteceu, não foi por culpa sua. Só que a partir desse momento você não tem como mais desver o que você viu. E não só nessa aula, né? Foram 30 aulas aí ao longo do processo, hoje é a 31ª, né? E você fingir para si mesmo que o que você faz sem evidência funciona, aí é uma questão de discussão sobre para si mesmo, né? Eu coloquei aqui uma conclusão, e aí depois vocês leem. Eu só queria falar que assim, não é luz bonita, é dose, frequência e alvo. Sem engenharia do estímulo, vira entretenimento com risco biológico. Todo ano eu escolho uma frase, eu quero que vocês postem lá nos seus histories, e a frase é essa, né? Não é luz bonita, é dose, frequência e alvo. Nem precisa colocar o resto, sem engenharia, se você quiser, você pode colocar. Posta e me marca para eu entender que você assinou esse contrato a partir de agora, né? De estar dentro desse manifesto, né? Que não é sobre luz bonita, é dose, frequência e alvo. É óbvio que quem lê seu risco não vai entender nada. É porque, né, você já está saindo da escuridão, eles estão lá ainda. Então, deixa eles lá por enquanto, porque eles tiveram a oportunidade e não quiseram abarcar essa oportunidade. Certo? Eu não vou deixar dúvidas, porque hoje é mais para vocês refletirem mesmo, quero a gente apresentar esse manifesto e refletir.